Tancredo Neves, que seria o primeiro presidente civil, não é? Faleceu antes de entrar no cargo, e aí, no lugar dele, entrou o Sarney, que era uma pessoa menos interessante, vamos dizer assim. Aí, o que aconteceu? Eu, como fui convidado para Cuba, como ser humano, não era como diretor do Instituto, porque eles nem sequer sabiam que eu estava nesse instituto, acredito, né? Então, o que que eu fiz? Eu falei com a minha diretora na época, expliquei a situação e falei assim: eu vou, de qualquer maneira, mas você não sabe de nada, né? Eu estou indo assim de férias, vamos supor, para Paris, porque eles pagavam a passagem até onde tinha a cubana de aviação, só pagava até o trecho. Então, eu fui para Paris para poder ir o avião. E aí não podia cair o passaporte, tamponar, né? O passaporte, não podia fazer nada, porque se eu voltasse, automaticamente eu perderia o emprego, porque era um país que não tinha relações diplomáticas. E mandamos uma convocatória no verso desse processo, que se chamava fotografia, nós colocamos a convocatória para os colóquios, para qualquer fotógrafo que quisesse participar. Isso já era proibido, porque era um organismo oficial convocando para é, uma ação num país em que não poderíamos estar atuando. Mas eu fiz e passou tudo bem, não aconteceu nada. Eu falei, bom, já foi uma vitória. Assim, vários fotógrafos enviaram seus trabalhos. E vários acabaram indo também por conta própria, né? Mas eu tinha esse problema, e foi até muito engraçado. Mandei chamar o oficial do dia, né? E era tudo muito guardado, todo mundo armado, né? Na Cubana de Aviação. Aí eu expliquei a situação para ele, eu falei que eu queria embarcar. Aí ele falou, mas você não tem visto, não tem nada. É, eu falei, não, é porque o Brasil tem relações, aquela coisa do chamado jeitinho brasileiro no bom sentido, né? Aí ele falou, não, mas a gente dá um visto avulso, que a pessoa bota no passaporte. Aí eu falei, eu sei que isso demora 5 dias na embaixada, e eu não tenho esses 5 dias, né? Eu tenho que embarcar de qualquer jeito hoje. Aí ele falou assim, mas se você chegar lá e não deixarem você desembarcar. Aí eu falo assim, não, então aqui um compromisso com o senhor, né? Se eu não puder desembarcar, tudo bem, eu volto, né? Não vou reclamar, não vou fazer nada, porque eu estou fazendo uma tentativa, de fato, eu estou sendo ação, eu sei muito bem que eu posso não entrar, né? Um fotógrafo holandês, era Koen Vesseling, né? Ele está no livro do Roland Barthes, aquela foto do Monsenhor, né, segurando um homem ferido. Ele era uma pessoa assim especialista em América Latina, que nesse momento tinha vários governos ainda ditatoriais, né? E aí ele ia ser homenageado, porém ele estava numa viagem. E a esposa dele, a Dani, né? Ela, depois eu posso mandar o nome por escrito direito para vocês terem aí. Ela passou, né? E eu me travaram. E aquele negócio, tudo armado, né? Todo mundo na alfândega, aquela coisa, era uma coisa que não é um clima assim normal, né? Aí eu falei, olha aqui, eu estou convidado, Casa dos Américas, não sei o quê, papapá. E eu só falava assim, no tamponar, no tamponar, para que eles não carimbassem meu passaporte. Minha única coisa, que aí eu não entrava, era em casa de volta, né? Então, ele não botou, e aí eu falei, olha, eu fui convidado para o colóquio, tudo, e então estou vindo, a situação assim, excepcional, mas é isso aí. Logo no primeiro dia, me levaram para um lugar que eu não tenho a mínima ideia onde seja,
um encontro onde eu conheci o cineasta Tomás Gutierrez Alea, que apesar de ser uma pessoa assim, muito, aparentemente muito séria, era um grande contador de piadas, né? Então aquilo a gente já ficou naquele clima maravilhoso, com o país interessado em trazer o colóquio, porque eu sabia que o governo ia mudar no ano seguinte. Então, as relações iriam ser retomadas, como de fato foram retomadas, né? E até o primeiro embaixador brasileiro em Cuba, Ítalo Zappa, que era considerado um embaixador de esquerda, assim, ele é pai de duas jornalistas, uma jornalista de texto e a Cristina Zappa, fotógrafa. Essa volta assim com Cuba. Ele entra depois. Eu falei, sabe, eu botei o Brasil, eu coloquei porque havia um interesse da Argentina de existir um representante lá na Argentina que queria que o colóquio fosse para Buenos Aires. E eu sugeri que fosse para o Rio de Janeiro. E a gente colocou em votação na plenária, né? Só que eu não tinha autoridade para isso, mas foi colocado em votação pela morte do Tancredo, criaram o Ministério da Cultura, partiu o Ministério da Educação e Cultura, aí passou a existir um Ministério da Cultura autônomo, e eu tentei, com dois ministros diferentes, né, trazer o colóquio para o Brasil. Aí não consegui. Várias pessoas que estavam, o Daniel Souza também foi nesse encontro, todo mundo estava fazendo alguma coisa. Você veio também? Ah, tá. Aí você vê, todo mundo que se interessava por fotografia, né, queria que os colóquios continuassem, né? Teve aquela edição na Venezuela também, que foi o José Antônio Navarrete que, que organizou. Seria para ser bienal, não é? E acabou sendo assim quando der, né? Quando der. Essa foi a história. Mas aí eu conheci várias pessoas lá, inclusive o Raul Corrêa, que tinha estado com o Castro em Serra Maestra e tudo, agendou uma exposição dele para a Funarte. E essa exposição aconteceu, mas aconteceu já quando eu não estava mais. Era o diretor nessa ocasião, era o Walter Firmo, né? Porque tudo demora muito, né? Foi uma das razões. Já tinha um, um desgaste grande por causa dessa questão da criação do ministério. E ele começou com um ministro, o José Aparecido. O José Aparecido saiu para ser governador do Distrito Federal. Aí entrou o ministro Aloysio Pimenta. Depois, mais tarde, o ministro Aloysio Pimenta saiu, voltou o José Aparecido. Coisas de Brasil, né? Então, era uma situação muito difícil. Mas eu consegui, com o segundo, não deu para fazer, né? Porque ele mesmo estava numa situação, conforme acabou acontecendo, ele mesmo acabou saindo, né? Então, aí eu pedi demissão porque eu tinha assumido esse compromisso lá em Havana, né, de trazer. E como a coisa não deu certo, eu achei eu precisava ter um posicionamento, né, claro, um protesto pelo menos, em vez de mobilizar todo mundo e depois fazer. Isso até também teve uma coisa curiosa. É, na convocatória, que inclusive nós reproduzimos, né, nesse boletim do Instituto Nacional de Fotografia, ela era claramente política, não é? Eles exigiam que houvesse um compromisso, não é? Cólica, não tinha nada de arma, né, e tudo. E aí aconteceu uma coisa, quer dizer, era contra a convocatória em si, né? Aí até aconteceu uma coisa engraçada.
A Raquel Tibol, né, que é argentina, mas radicada há muitos anos lá no México, né, e era uma grande liderança, assim, e uma pessoa muito aguerrida, né? Aí um dia eu estou passando assim, ela sabia quem eu era porque para ela que você fala tem seu nome, né? Você apresentar tudo. Aí ela veio andando assim para mim, eu estava no espaço da exposição, ela veio andando para mim e falou assim: agora ela vai me crucificar, porque vai dizer que eu sou o único alienado aqui, que estou fazendo fotografia de praia, não tem nenhum fuzil, não tem ninguém morrendo, eu sou um burguês alienado, né? Aí foi o contrário, ela veio e falou assim: ah, gostei muito das suas fotografias, porque foi um respiro assim, é a única que não tem desgraça, que não tem miséria. Eu falei, muito obrigado. Porque a questão de você, do meu ponto de vista, que tinha um texto que não foi apresentado ali, você procurar o ideal, que seria um ideal meio contemplativo, também é um posicionamento político, não é verdade? Você não vai fazer política só com arma, né? Você faz a política com a mente também, não é? Porque era essa a proposta, né? Porque, inclusive, em Cuba, o que eles falavam, né, é que ainda estamos, a revolução continua, né? Ainda estamos. Então, totalmente adequado fazer uma convocatória para esse tipo. Mas, como eu era fora, se eu fosse entrar na convocatória, meu trabalho poderia ser eliminado, porque não estava de acordo com a convocatória. Mas, como era para os convidados, aí criou um. Mas, de fato, a convocatória era bem direcionada assim, para uma visão política, né? Foi. Isso até foi engraçado, porque algumas publicações que não eram só de fotografia, uma série de discos, duas coleções de discos de música, não é? Que eram para o exterior e que a gente fez assim a capa, a portada, né? Do disco, com fotógrafos brasileiros. E aí explicava quem era o fotógrafo e dentro tinha uma seleção assim, samba, baião, os diversos estilos da música, MPB, né? Os diversos estilos da música brasileira, com um texto que isso permitia, por exemplo, se você fosse um radialista, você botava aquele disco e ia lendo aquele texto, a pessoa ia achar que você era o maior entendedor de música brasileira, porque tudo estava explicado ali. O propósito era exatamente difundir. Aí eu trouxe, então, duas coleções. Uma deixei em Paris, a Maison Henrique Lacroix. E aí ele falou que estava muito cansado, porque já havia participado de um encontro das mulheres, existia um encontro de mulheres também, então que ele ia falar brevemente, ou seja, ele falou 2 horas e meia, porque estava, né, já estava assim meio cansado, só falou 2 horas e meia. Aí tem aquele negócio, né? Foi como eu procurei, quando ele chega, né? Tem todo aquele esquema de segurança. Aí eu procurei quem era o oficial responsável, né? Porque ele está falando lá, eu não posso chegar ele, né? Embora ele tenha falado com as pessoas, inclusive muitos fotógrafos ali já o conheciam, né? Ele veio assim no meio do povo, mas eu queria entregar o material, saber que ele ia sair com o material na mão. Então, procurei quem era o oficial responsável, foi com Funarte, tudo dizendo que aquilo era para a Casa das Américas. Então, vi ele falando, realmente ele tem muito senso de humor, não é? É uma pessoa que, para você ouvir falar, né, essa situação é muitíssimo interessante, é uma oportunidade única, né?
E em 1984, ele ainda estava bem fisicamente, então não tinha nenhum tipo de doença, de coisa. Então, foi, é, foi um momento especial no colóquio, assim, também. E é uma lembrança interessante, porque ele colocava várias questões, mesmo assim, de forma contraída, várias questões, por exemplo, do embargo em relação à cultura, por exemplo. Porque o embargo não impede apenas produtos, impede também a tradução de livros que ele considerava importante. Né? Então, ele falava que, por exemplo, se o editor fizesse parte americano, por exemplo, e não deixasse traduzir pelo embargo, ele falava assim: olha, nós vamos traduzir de qualquer maneira como um ato político e vamos depositar os direitos autorais correspondentes aqui. A hora que vocês quiserem, tem o direito, porque nós não podemos privar o povo, né, dessa ferramenta, desse conhecimento, por causa de um embargo, né, seria prejudicial às pessoas. Eu achei isso muito interessante e totalmente válido, porque é uma espécie de é uma luta cultural, né? Uma luta cultural. E, foi assim, o colóquio foi muito interessante e também, como sempre, nessas ocasiões, a oportunidade de você conhecer pessoas que você conhecia só de nome, por fotografias, né? E nesse momento, os latino-americanos circulavam um pouco. Você não entra na América Latina, né? Ele pode ter falado, mas não eu estava falou se no colóquio alguém falou de fotografia submarina. Não, não. Ele, Fidel, é que falou? Ah, tá. Pode ser. Nessas 2 horas e meia, porque ele ia para lá e para cá, de um tema a outro, ele mergulhava. Ele mergulhava, né? Ele gostava de fazer caça submarina. Então é bem provável que ele tenha falado, talvez até ele fizesse fotografia, mas eu não, que eu acho mais importante na fala dele, que eu gravei bem, foi essa questão dessa tradução como um gesto político. Isso que me marcou mais. Mas é possível que ele tenha falado, sim, porque como ele fazia, né, do Célia Santos. Se ele tivesse falado de futebol, alguém ia ficar, mas o futebol em Cuba não tinha a mínima expressão, né? Lá o negócio era basquete e beisebol, né? Bons nisso, né? Muitas fotos assim tem assim, tô lá assim, aí as pessoas ficam até de gozação, estudioso, né? Mas exatamente por isso, porque eu venho com uma anotação já feita, porque você recebeu a palestra por escrito antes, né? Então já vem com comentários. Só que no momento em que a pessoa fala a palestra, né, que ela lê a palestra, e às vezes ela não lê, ela discorre sobre aquele tema, mas não lê, o que eu acho melhor. Eu mesmo sempre trago alguma coisa escrita, mas nunca leio. Mas porque você vai esquecer uma data, vai esquecer o nome, então tem aquilo ali como um sorro, né? E então, que eu falei, por exemplo, no Módula Photo, em Paris, no Photofest em Houston, tudo, eu sempre me preocupo em pegar assim um espectro muito variado de fotógrafos, né? Com esse, o que que acontecia? Quando eu estava na Funarte, era obrigado pela minha própria função a participar muito de júri, de concurso, de seleção de bolsas, essa coisa toda. E sempre que eu via, porque a gente está numa. É uma coisa até engraçada. Isso é uma era pré-internet, pré-fotografia digital, né? Então, o que que acontecia? Quando eu via alguma coisa boa, assim, de autorização à pessoa para reproduzir material, fazer slides, como a gente chamava aqui, cromos, os diapositivos, né, para poder projetar. E aí eu tinha
era um conjunto que é sempre se alimentando, né? Por exemplo, eu me lembro que eu fiz um primeiro artigo na revista Íris, que já não existe mais. Isso nós estamos falando de 30 anos atrás. Não era, eles não essa celebridade tornaram depois, né? Mas eram os mais conhecidos. O Mário Neto, né? Mas tinha muitos outros que eu gostava que naquela época estavam assim, ainda iniciando, como o Antônio Augusto Fontes, era caro, favor, reprodução, tudo. Você conhecia assim, corda, todo mundo conhecia por causa da foto Che Guevara, né? O Raul Corrales, quatro no México, porque assim você conhecia o Manuel Álvares Bravo, lá atrás, né? Casasola, lá atrás ainda, aí vinha o Pedro Meyer, vinha a Graciela Iturbide, você conhecia o Pablo Ortiz Monasterio. Dos países que você conhecia mais, você conhecia quatro, cinco. Então, do Uruguai, praticamente você não conhecia ninguém, né? Do Paraguai, você não conhecia ninguém, pelo fato de ele ter o mesmo nome do meu filho, só que meu filho é Daniel Carpe Vasques. Então, aquilo me chamou a atenção, né, na época. Mas o fato é que você conhecia três ou quatro fotógrafos assim de cada país. E os outros, dos outros países, também a mesma coisa. Não conheciam muitos fotógrafos brasileiros. Conhecia o fotógrafo que, por exemplo, como o Evandro Teixeira, que vai fotografar no Chile, né, a morte do Neruda. Quando ele está lá nesse momento, ele conhece pessoalmente vários fotógrafos de outras partes do mundo. Então ele passa a ser um nome que entra, como se diz agora, radar, né? Mas quem não viajava, ninguém conhecia, porque as revistas, poucas que existiam, não saíam dos países, né? A revista não era distribuída fora do país. E não tinha nenhum mecanismo a não ser esses encontros, para você poder apresentar o trabalho de novas pessoas, né? Então, isso era muito importante. Realmente, a importância dos colóquios nunca pode ser exagerada, ela é impressionante, né? Existe ainda problemas de opressão da mulher, existe diferenças no trabalho, diferenças salariais, existe a questão do assédio sexual, existem vários problemas. Por isso é que são problemas graves e legítimos que têm que ser tratados, porque ocorrem com as mulheres. Então, elas estão organizando cada vez mais em busca desses direitos. Nós vivemos um problema latino-americano muito palpável, porque nós ainda somos segregados. Pior do que nós são os africanos. Quanto a isso, não resta dúvida, né? Que são os mais estigmatizados, os mais ainda explorados, né? Mas aqui, por exemplo, o que acontece? Países assim como o Brasil. Você tem nacionais que são europeias e que vêm para cá, eles fazem tudo direito no país dele, mas vêm para cá e fazem tudo errado. Poluem, pagam mal, não respeitam os direitos humanos e tudo isso. Então, existe um tratamento diferenciado para pior, para a gente. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos está construindo um muro que as pessoas falam: o muro é contra o México. Não, o muro não é contra o México, não. O muro é contra nós. O mexicano é o que está perto do muro. O mexicano, o muro separa a América do Norte da América Central. O mexicano simplesmente é o que está na beira do muro. Mas nós estamos desse lado do muro, vamos ficar desse lado do muro também. Como era a cortina de ferro, como era o muro de Berlim. Berlim Ocidental, Berlim Oriental, aí, por outro lado, tinha Polônia, tinha Tchecoslováquia, não vamos dizer perseguidos, seria exagerado, mas desprezados, né?
e também com problemas, não tem essa entrada fácil na circulação. Com esse muro, a circulação vai ficar muito mais, né? Então, se existe um problema latino-americano, eu acho totalmente lícito você ter, eu pretendo fazer, né, e, mas ainda não consegui, mas conheço, por exemplo, o Cone Sul, pegando Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Venezuela, México, Cuba, Peru. Eu acho que é isso. Já é bastante, porque até para um americano, né? É engraçado que quando teve aquele filme sobre o Diário da Motocicleta, do Che Guevara, que o Walter Salles fez, aí veio uma senhora assim, esse filme até vontade de conhecer a América Latina, porque ela certamente nunca teve vontade antes, né? Aí eu falei, você não acha? Eu falei assim, não, já tive essa vontade antes e já consegui ir num monte de países, mesmo sem dispor de recursos, né? Num monte de países, porque eu acho que você tem que... Por que eu queria conhecer o Brasil e a Argentina? Porque você tem que saber aonde você está, quem é você. E quem é você passa lugar onde você nasceu, pelo lugar onde você mora, por quem é seu vizinho. Eu tenho forçosamente que ter mais identidade com o Uruguai, que o Brasil já tentou até pegar para ele, do que com a Índia. É claro, porque a Índia possivelmente eu nunca irei, embora até gostaria de ir. Mas nós somos próximos e, apesar do Brasil ter o problema da língua, na verdade, tem o problema da língua e tem o problema da Cordilheira dos Andes. Então, para baixo é mais fácil, né? O Cone Sul é mais fácil a gente interagir. Mas, para você chegar na Bolívia, né? No Peru, tudo, tem a barreira dos Andes. Então, se dizia que o Brasil estava de costas para a América Latina, portunhol, achando que todo mundo está entendendo o que ele está falando, né? E nesse portunhol, muitas vezes ele bota umas coisas de italiano, espanhol, mas de qualquer maneira existe uma vontade de comunicação e você percebe que existe uma identidade até com aquelas pessoas assim das localidades andinas que aparentemente não tem nada a ver com Martin Chambe, né? Por exemplo, as pessoas fotografadas pelo Martin Chambe, mas quando você chega lá, você vê que tem a ver, porque tem a questão da colonização, lá houve a colonização espanhola e também aqui houve a colonização portuguesa, mas é o mesmo tipo de coisa, o mesmo tipo de opressão que passava pela religião católica também, não é uma construção intelectual política, não. Você, quando circula, você sente essa identidade, né? É o negócio do hermanos, né? Não, é a história dos hermanos. De fato, somos hermanos. Como é que é? É como se tivéssemos a mesma mãe, pais diferentes, de casamentos diferentes. Tivemos um pai português, tivemos um pai espanhol, mas a mãe é a mesma, é a América Latina, né? Então existe essa identidade. E eu acho que isso ultrapassa a política, ultrapassa qualquer dado econômico, cultural, tudo. É uma coisa que você vê do coração. Eu trabalho na editora Rocco, que é uma editora que é uma editora tradicional aqui, já tem mais de 40 anos, e na editora Rocco eu cuido dos autores nacionais mais assim, vamos chamar dos clássicos contemporâneos. Esse sim é o rascunho, é o caderno de notas. Só que você, usando de uma determinada forma, você pode extrair uma outra linguagem, vamos dizer, que é essa, complementar. Agora, é o tal negócio, é como na música, você tem uma ópera, você tem uma sinfonia, você tem
não é, a música popular, você tem o samba, você tem diversas. O celular vai ser é como se fosse assim meio uma junction, né? Uma coisa improvisada, uma coisa despretensiosa. Porém, disso aí já está até saindo, já tem pessoas que já fizeram livros com só fotografias feitas com celular, né? E até cinema, cinema mesmo, né? Com iPhone, tudo. Então é isso que eu tenho feito aí, com a vantagem de ser agora o que era um grande problema, agora tem independência financeira, porque não tem custo. Aparentemente é de graça. Você fotografa de graça com a fotografia digital, não é verdade? É uma fase muito positiva, porque qualquer um pode fazer. Até eu já fui criticado quando eu, falando, fazendo defesa assim do celular, aí uma professora disse que eu estava muito democrático demais, porque eu achava que qualquer pessoa podia fazer fotografia. Eu falei, claro, mas por que não poderia? Não é verdade? Porque você não é só o profissional que tem direito à fotografia, mas é engraçado que a gente ainda tem essa mentalidade, né? É claro que tem, tudo tem a sua gradação, né? Você faz um poema para namorada, não quer dizer que você para dizer os nossos autores aqui, o Carlos Drummond de Andrade, né? Não é Manuel Bandeira, não é João Cabral de Melo Neto, mas você pode fazer o seu poema de amor para sua namorada, né? De um modo geral, o pessoal nem fazia de Vinícius de Moraes. Sempre tinham poemas ótimos para namoradas.